Olá, pessoal, tudo bem? Essa é, finalmente, vocês não vão precisar me ouvir mais, a última aula que eu vou dar dentro do módulo 1, nesse último bloco temático, 6 sobre colaboração e comunidade prática, né? Juntamente com uma aula do Charles sobre pluralismo e do Bobek, trazendo experiências de estabelecimento de comunidade de prática, que isso vai ser um tema muito útil aí para a nossa continuidade do curso e para o nosso pós-curso também. Então, meu tema hoje é colaboração, trabalhando com diferentes. Eu vou trazer um pouco uma perspectiva teórica sobre discussão de colaboração a partir de uma teoria e também de uma abordagem sobre colaboração através de fronteiras. É, e uma discussão breve sobre gênero, interseccionalidade, como isso influencia nossa colaboração, também como a gente desenvolve pesquisa, né? É, e é uma perspectiva importante da gente considerar quando a gente pensa em processos colaborativos. Então, bora lá. Para começar, então, né, queria trazer essa teoria que chama teoria de vantagens colaborativas. Pelo que eu pude perceber, ela não é ainda muito discutida no Brasil. Eu estudei ela no meu doutorado, em inglês é teoria de é, Advantage Collaborative Advantage Theory, e né, feita por esses dois autores que estão aqui, eles têm livros, diferentes publicações sobre, e ela traz, acho que uma perspectiva muito interessante de que os processos colaborativos têm uma série de vantagens, e apesar de serem diversas, valiosas, importantes vantagens, ele está em constante tensão com o que eles chamam de uma inércia. E a inércia é aquela coisa que segura e que não permite com que o processo colaborativo explore todas as suas vantagens e possibilidades, né? Então, nessa constante tensão que a gente tem que pensar, sei, para mim, eu acho fantástico pensar assim, que é isso. A colaboração é muito boa, mas ele pode ser um processo muito difícil, muito dispendioso, e a gente tem que trabalhar para minimização da inércia, né, para com que o processo colaborativo tenha o seu potencial de vantagens alcançado. Então, assim, as vantagens, elas estão diretamente ligadas ao propósito da colaboração, né? Qual que é o propósito de qualquer processo colaborativo que a gente venha a ter. Então, assim, por exemplo, né, a gente pode ver, né, uma vantagem, um propósito de um processo de aprendizagem, de colaboração, de colaborar pela aprendizagem, né, por aprender com outros, por ser uma aprendizagem tanto indivíduos ou interorganizacional, né, quando diferentes organizações colaboram, elas aprendem uma com a outra, né, tem diferentes perspectivas, que são compartilhadas. Outras possíveis vantagens é o acesso a recurso. E aí, recurso, a gente está falando de recurso financeiro, humano, mas não só isso, tecnologia, experiência, conexões, né? Algumas vezes a gente colabora com outras pessoas, instituições que têm uma rede, né, que está conectado a uma rede de outros atores que te permite também acessar esses atores, isso é importante para o seu trabalho. É, então, tem esse lado de vantagens. Também tem a partilha de riscos. Se a gente está trabalhando num projeto ou em qualquer iniciativa que ela seja muito complexa, tenha muitas partes, ou ela seja arriscada, você está criando algo de inovação, ou está começando algo novo, enfim, que seja muito arriscado, você está trabalhando com outras pessoas e outras organizações, você está compartilhando esse risco, né? Não fica num indivíduo ou numa organização única, né, o peso dessa iniciativa. Tem uma questão de eficiência, né, na aquisição de materiais e prestação de serviços, isso é muito no mundo corporativo, mas não só, assim, né, quando você está trabalhando junto, você está compartilhando recursos, né, que as instituições têm de uma forma mais eficiente, né, e também na prestação de serviços. Então,
tem esse lado de eficiência, tem um lado de coordenação de esforços para evitar ações que se sobreponham, né, ou que sejam contraproducentes. Então, realmente, coordenar para maximizar, né, também bastante ligado com a questão da eficiência. E tem um ponto do imperativo moral que eu acho muito interessante, de que também tem esse lado de entender que a colaboração algumas vezes, e acho que ainda mais do nosso campo aí dos sistemas socioecológicos complexos, que a gente vem discutindo, é, pode-se ter o entendimento de que se não tiver colaboração, você não vai conseguir compreender ou agir nesse sistema, né? Então, que não há outra maneira de trabalhar que não seja através de processo colaborativo, porque uma pessoa, uma organização sozinha não tem como lidar com a dimensão da questão. Mas tem aí uma fonte de diferentes inércias que tem que ser trabalhadas, né? Por quê? Porque colaboração demanda recurso financeiro, leva tempo e precisa de energia. É uma energia de pessoas, assim, que é colocada no processo colaborativo, né? Então, tem que considerar que ele é dispendioso, né? Mas a gente dispenseia, não, a gente gasta, né, esse tempo, recurso, energia considerando de que vai valer a pena no final, né? Então, assim, algumas fontes de inércia que a gente precisa considerar são conflitos de interesse e expectativas. Então, se não tem um alinhamento, e isso acaba virando, né, uma bola de neve que só vai piorando sobre por que que a gente está aqui, por que que a gente está trabalhando junto, o que que cada um vai fazer, né? É, uma questão muito interessante de quando, por exemplo, numa colaboração entre organizações, a concentração do controle financeiro está na mão de somente uma das partes. Isso pode gerar um problema, né? Porque uma outra organização fica dependendo de repassar recurso, pode gerar desconfiança, tem um monte de questões aí na questão do recurso não ser manejado de uma forma igualitária. Parcerias circunstanciais ou sem confiança mútua, essa coisa de tipo, vamos aqui, a gente se junta, vamos ser parceira, apareceu essa oportunidade, a gente vai lá, trabalha junto, mas, né, as partes não se conhecem, então, geralmente, principalmente em parcerias novas, que a confiança ainda não foi gerada, isso pode ser um problema, né? E de que foi só isso surgiu também muito na minha pesquisa de doutorado, né, que eu estudei ONGs que trabalham na Amazônia, como que elas, parte foi sobre como colaboram com outras ONGs e com outras organizações de diferentes setores, essa coisa de um casamento de conveniência, né? A gente se juntou aqui para coletar esse dinheiro junto, mas a gente nem se conhece direito, então isso pode gerar muito conflito. A falta de clareza de quem são os parceiros e quais são os papéis. Também está ligado à questão das expectativas. Mas algumas vezes, principalmente em colaborações maiores de muitas partes, pode ter uma falta de clareza de quem realmente faz parte desse projeto. Então, quem que é cada um, quem de cada organização, aí você vai numa reunião, cada vez aparece um, aí você não sabe quem que é o seu interlocutor, assim. Então, isso pode gerar um monte de problema. As mudanças nas organizações em especial, então equipes, liderança e agendas mudam, então ainda mais em processos, né, de colaboração mais de longo prazo, essas mudanças podem acontecer muito e aí isso quebra, né, assim, pode quebrar confiança, pode quebrar processos que se não foram bem registrados, a pessoa nova que entra não consegue, né, demora um tempo até chegar no mesmo nível do outro parceiro, então isso também pode gerar também inércia. E as pessoas com poder para avançar qualquer agenda que seja de pesquisa, que seja de algo prático, se quem tem que tomar decisão não está na mesa, não está diretamente no projeto, ou não vem nas reuniões, o negócio complica. E uma discussão de fadiga, né? Tem uma ideia sobre fadiga de participação e fadiga de colaboração, que as pessoas se cansam quando essa inércia, né, vai ficando difícil, as pessoas se cansam, não querem mais, e aí elas começam a ter comportamentos que são improdutivos, né? Você está numa reunião e você só
tá ali, tipo, de saco cheio e só perturbando, não tá tendo atitudes produtivas e colaborativas, né? Então isso acaba também contribuindo para que a colaboração não seja, né, não tenha as suas maiores vantagens. E eu imagino que vocês me ouvindo até agora devem ter já pensado em muitos casos pessoais, né? Eu queria, ao longo ainda da nossa conversa aqui, que vocês fiquem na cabeça exemplos de processos colaborativos que vocês tiveram, quais foram os tipos de inércia que existiram e como é que foi possível trabalhar ou não para conseguir chegar nessas vantagens. E se tem outras vantagens também além dessas, né? Acho que a gente pode ir conversando mais sobre isso. E tem uma outra perspectiva sobre colaboração que eu acho particularmente muito interessante e que é de um pesquisador da Universidade da Flórida, que tem uma experiência também bem grande no Acre e na fronteira, né, com Peru e Bolívia, que é o Steve Peirce. Ele discute a colaboração através de fronteiras. E aí, quando ele está falando de fronteiras, ele está falando de alguns tipos de fronteiras, né? E em especial, dentro ele aqui discute dentro do campo da conservação e do desenvolvimento, né? Mas é isso, né? Esse mundo socioambiental, na discussão de sistemas socioecológicos complexos, em processos colaborativos que a gente se envolve, a gente tem que passar algumas fronteiras. E a primeira fronteira é a fronteira de disciplinas, né? São processos que demandam, né, olhares sobre diferentes campos do conhecimento. Então, quando a gente junta um grupo que é interdisciplinar, transdisciplinar, tem esse desafio de romper as barreiras das disciplinas para se entender. Então, desde linguajar, né, até a gente conseguir entender a perspectiva do outro. Então, tem esse processo de conseguir trabalhar esse entendimento um do outro e das diferentes disciplinas para colaborar. Então, a gente tem que sair da nossa, né, até do nosso campo do conhecimento para conseguir entender no outro. Mas isso é muito legal, porque pode ter, né, pode ser muito rico, por exemplo, né, quando tem essa interação disciplinar, alguém do campo social olhando para uma questão biológica, alguém do campo mais biológico olhando para o social, pode ter um olhar que ajuda quem inclusive é daquele campo de disciplina a olhar a sua própria disciplina de uma forma diferente, né? Então, pode ser muito rico fazer esse cruzamento de fronteiras aí. E aí, entre tipos de organização, então, quando a gente está falando de colaborações que só entre acadêmicos é uma coisa, agora, quando a gente está falando de uma colaboração entre academia, ONG, entre academia, ONG e organizações comunitárias, entre academia, ONG, organizações comunitárias, setor privado, né, as diferentes tipos de organização são organizadas de forma diferente. Então, tem questões de burocracias diferentes, tem questões de liderança, de como decisões são tomadas, e essas coisas têm que se alinhar para um projeto de pesquisa, um projeto, né, de extensão, ou algo, né, que está sendo feito diretamente, por exemplo, numa comunidade, para o fortalecimento de uma cadeia produtiva. É, tenha que ter esses ajustes, então tem que ter um entendimento, um tem que entender o outro. Então, ONGs que tendem a ser, né, ter uma velocidade mais rápida, até do que a academia, que algumas vezes é mais lenta, né, tem que ter esses ajustes entre tipos de organização e processos colaborativos. E a terceira disciplina que o Steve traz é a de países, né, e aí vai muito aí pela experiência dele na Tríplice Fronteira, né, Madre de Deus, Acre e Pando, exatamente, porque aí você tem questões culturais, questões de língua, são muitas questões que tem que se alinhar, e isso ainda mais nessa discussão, né, de que na questão ambiental os problemas, eles não têm, né, eles ultrapassam fronteiras físicas, então tem essa coisa de país, mas algumas vezes a gente pode até pensar entre um nível menor, entre estados, municípios, né? Então, essa colaboração através das fronteiras políticas administrativas também é uma questão importante que a gente tem que olhar, né? São que também para que a gente precisa cruzar essas fronteiras para ter abordagens, né, sistêmicas, holísticas aí para os problemas de conservação e desenvolvimento. E aí, na minha pesquisa, eu acrescentei mais uma barreira, eu usei
tentar colaborar aí com o Steve, pensando na cultura organizacional. Então, é, uma coisa tem entre os diferentes tipos de organização, né, tem essa fronteira entre diferentes, mas mesmo dentro de um próprio grupo, por exemplo, entre diferentes universidades ou entre diferentes ONGs, existem culturas daquela organização que envolvem, e aí eu não vou entrar assim super profundamente nessa discussão, mas assim, o enquadramento de como ela vê o mundo e as questões e como ela se vê, e a sua identidade. Porque as organizações, elas desenvolvem suas próprias identidades, que a gente fala que pode criar uma fronteira que é tão forte, né? Quando a identidade de uma organização é tão forte, é difícil ela conseguir cruzar essa fronteira para colaborar com outra organização que também tem sua identidade, né? Então tem esse desafio, é uma tensão aí que também tem que ser trabalhada. Então, esse é mais um outro ponto, assim, para considerar, né, as culturas das diferentes organizações que podem influenciar. Mas, enfim, a gente pode conversar mais em outro momento também. E aí, considerando isso, então, que pode ser feito para fazer uma gestão de processos colaborativos? Isso tem muito a ver com o tema que a gente conversou já uns módulos atrás sobre a facilitação. Então, o papel do facilitador, de pessoas que estão à frente de processos colaborativos, é muito importante para conseguir e ter essa visão, né, de como é que a gente faz a gestão das inércias para chegar nas vantagens. Então, assim, algumas questões que podem ajudar, alguns pontos que podem ajudar na gestão de colaboração. Ter os acordos, né? Ter acordos desde o início sobre quais os nossos objetivos, valores, onde a gente quer chegar, né? Ter esse alinhamento de expectativa desde o começo, que pode ser revisto ao longo do processo. A construção de confiança, e ela é uma coisa que só é construída fazendo, assim, né? Mas vai desde da gente se conhecer mais enquanto pessoas, enquanto organizações, e ter diálogos abertos e realmente ir construindo, né? Tem a ver com a confiança, ela vai sendo testada na prática, né? Então tem isso de como é que a gente vai desenvolvendo vai aumentando cada vez mais, através do processo colaborativo, a confiança. O manejo da diversidade cultural, então a gente estava falando ali, né, de que tem a diversidade de disciplinas, né, tem a diversidade de organizações, tem diversidades culturais aí de países, de pessoas que são de regiões diferentes. Então, toda essa diversidade que tem, ela tem que ser trabalhada para ser cada vez mais positiva, né? Porque diversidade é positiva, diferentes perspectivas fazem com que a gente enxergue problemas de uma forma mais complexa, né, e complementar. Então, é muito importante trabalhar essas questões de tentar ir manejando e contribuindo para que a gente crie linguagens comuns e formas de se comunicar e de avançar, né, nos projetos conjuntos. As atitudes em relação ao conhecimento também. As diferentes organizações têm diferentes formas de entender como o conhecimento é formado. Então, também tem esse alinhamento dessa expectativa, ou de como a gente desenvolve a pesquisa, como a pesquisa deve ser desenvolvida. Então, pode, né, diferentes, por exemplo, visões entre quantitativo e qualitativo, como é que a gente contribui para isso? Ou como uma visão, né, a construção de conhecimento de comunidades, com a construção de conhecimento acadêmico, né? Tem que ir trabalhando e buscando caminhos aí de diálogo. A partilha de poder, e aí o poder, nesse caso, tem muito a ver com o tema que eu falei lá da questão do recurso financeiro, tá na mão de uma das partes, então isso é muito importante. Se dinheiro é poder, né? Aqui é importante ter essa partilha, né? Nas partes de como é que isso vai ser trabalhado, quem faz a gestão de qual recurso, como que é repassado, ter transparência sobre tudo isso, mas também partilha de tomada de decisão, né? A clareza também desses processos de tomada de decisão, que tem muito a ver com isso, com a clareza da estrutura como um todo, da colaboração. Então, qual que é a dinâmica, quanto, né, as reuniões que vão acontecer, quanto tempo, como decisões são tomadas, quem toma, os papéis de cada um, né, e como que a liderança é conduzida, né?
é uma liderança facilitadora, que consegue, que tem empatia, que consegue ouvir, de novo, voltando ao que a gente conversou lá no ponto de facilitação. Isso tudo contribui. Então, o papel da liderança e a questão da identidade, que eu, né, tô trazendo aí como essa barreira extra, da barreira, nossa fronteira extra de colaboração, né, que faz parte da cultura organizacional. Então, tem as identidades que tem que ser trabalhadas. Então, essas organizações têm suas identidades próprias. Muitas vezes, em processos colaborativos que são muito intensos, se acaba criando, ou então, por exemplo, em redes, multiatores, as redes também criam as suas próprias identidades, né? Então, como é que você trabalha essa tensão entre as identidades individuais, organizacionais e aí do próprio processo colaborativo? Então, projetos também. Então, não sei se vocês conhecem casos, por exemplo, que um projeto ficou mais conhecido, teve um nome, ele desenvolve sua própria logo, que pode ser, né, ter mais nome do que as próprias organizações envolvidas. Não estou julgando o que isso é bom ou não, assim, mas é uma questão que a gente tem que trabalhar a identidade. Como que as pessoas que fazem parte desses projetos se sentam parte, né, e tenham conexão com essa identidade, mas sem também perder as conexões, por exemplo, com as suas organizações, que também é importante, né? Então, são esses os pontos que eu queria trazer de colaboração. E, e aí, assim, né, por que que, então, pesquisa colaborativa é importante? O que vocês acham? Vamos pensando aí, eu trouxe alguns pontos e aí podem ter mais. Eu acho que tem a ver com a questão da geração de conhecimento interdisciplinar, né, de poder colaborar com diferentes olhares que são importantes para a compreensão e para a intervenção em sistemas socioecológicos complexos. Em geral, na melhoria de solução de problemas, né? Uma pessoa sozinha quebrando a cabeça vai ter muito mais dificuldade do que se você faz em diálogo. Você pode, né, ter perspectivas novas que te ajudam. Então, processos colaborativos, em geral, contribuem para melhores soluções de problemas, e soluções de problemas desde o tipo da metodologia que a gente vai usar, ou até, né, do projeto de extensão que está tentando resolver, de novo, um problema de uma melhoria de uma cadeia produtiva, né? A melhoria de capacidade de inovação também, né? Múltiplas perspectivas também contribuem nesse sentido, mas não é só ter múltiplas perspectivas, é ter pessoas com múltiplas perspectivas trabalhando num processo que é vantajoso, né? Que está lá na teoria das vantagens colaborativas, está tirando o máximo e com menos inércia, né? Então, isso acaba criando um ambiente que é bem propício à inovação, se você tem confiança, se você está ali trabalhando com pessoas de uma forma agradável, né? Isso vai criando um ambiente que propicia inovação. E também a comunicação direta entre pesquisadores, então diferentes pesquisadores fazem parte, né, vocês, num projeto, e entre os pesquisados. Então, se o alvo é uma comunidade, né, um projeto de pesquisa colaborativa dentro do nosso, que a gente está chamando no nosso curso aí de pesquisa participativa e transdisciplinar, eles estão integrados, né? Então, também tem essa coisa de fazer parte de identidade, ser co-pesquisadores, essas questões também são bastante importantes. E, por último, tem uma questão de melhoria de aproveitamento de recursos, né? Que a gente já falou, se você está trabalhando num processo, você está economizando recurso, pode estar economizando recurso financeiro, né? De um melhor aproveitamento, se você está juntando diferentes partes que podem, em vez de estar trabalhando em paralelo, né, estão trabalhando conjuntamente e maximizando seus esforços de recursos financeiros, de conhecimento, de capacidades, né, de experiência, estão trazendo tudo isso para um ambiente conjunto. Mas, em geral, é isso, né? Enfim, o que isso permite e possibilita que os times, quaisquer que sejam aí, que estejam envolvidos na pesquisa, lidem com desafios complicados, né, complexos, para impulsionar o sucesso de um projeto conjunto, sempre manejando a inércia.
Mas também, além, né, e isso tem muito a ver com a questão de identidade que eu estava falando também, e aí, né, identidade no nível individual, né, trazendo para esse nível, saindo também dessa identidade do processo colaborativo das organizações por um nível individual, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre gênero e interseccionalidade, como que isso influencia. Então, acho que, assim, para começar esse debate, que cresceu muito, né? Assim, hoje a gente tem uma consciência, uma discussão muito maior do que há alguns anos atrás, mas ainda nem sempre está muito claro, assim, né, esses conceitos algumas vezes se confundem ou as pessoas não têm muita clareza, né? Então, eu queria tentar contribuir para a gente absorver isso mais, esse olhar do gênero nos nossos trabalhos. Então, assim, sexo é a diferença biológica entre homem e mulher e tem a ver com as diferenças relativas ao corpo do homem e da mulher, né, sobre as diferenças sexuais que existem em toda a humanidade, independente de onde que esteja, né? Então, tem a ver com uma questão biológica das diferenças. Mas quando a gente está discutindo gênero, é muito mais complexo que isso, né? A gente está falando aqui dos atributos, funções e atividades e responsabilidades que são definidas socialmente e que são ligadas a comportamentos, né, que são associados a mulheres ou homens dentro de cada sociedade. Então, vai ser diferente, é diferente no Brasil do que é na Índia, é diferente, né, em diferentes países, e aí lembra daquela discussão da da fronteira entre países, né? Porque ainda se a gente tem processos colaborativos, né, internacionais, tem que ser considerada também essas nuances sobre perspectivas de gênero. Mas, em geral, é isso. Gênero, ele é aprendível, ele é mutável no tempo, né? Então, as questões de atributos, funções e atividades, responsabilidades, elas variam entre diferentes, ao longo do tempo, entre diferentes culturas e precisam ser analisadas em conjunto com uma variável de outras variáveis socioeconômicas. Então, gênero, a gente não pensa só o gênero sozinho. E quando a gente está falando de gênero, a gente também está falando só, né, de homem e mulher, a gente também está falando de não binários, de transgêneros, então tem toda essa diversidade, né, hoje, de gêneros que precisam ser consideradas e como é que isso influencia a nossa colaboração. E aí, né, olhando o gênero sob essa perspectiva mais ampla, que a gente nunca pode pensar ele sozinho, tem esse conceito da interseccionalidade, que eu não sei o quanto de vocês já tiveram acesso, já pensaram, já discutiram ou já conhecem, é, são as formas de capturar, né, o conceito vem de uma americana que se chama Kimberly Crenshaw, são as formas de capturar as consequências da interação entre duas ou mais formas de subordinação. Então, quando a gente pensa, o gênero ele não está isolado, né? Então, a gente está focando em injustiças e desigualdades sociais sistêmicas, que são o cruzamento de diferentes discriminações na sociedade, né? Então, tem a ver aí com essa discussão da complexidade. A gente não é só uma única coisa, né? Então, ele considera o slide, infelizmente, cortou aqui, né? Mas considera as nossas múltiplas identidades sociais. Então, quando a gente está falando de interseccionalidade, a gente está falando do como que raça, classe, gênero, identidade, sexualidade, deficiências e o que mais for que numa sociedade está sendo alvo de discriminação ou de subordinação, eles se cruzam para criar condições favoráveis ou não das pessoas se desenvolverem na sociedade, né? E como um vê o outro. Eu acho que aqui o ponto mais importante é nesse sentido, da gente pensar de como que a conjunção de todos esses fatores influenciam nas atitudes colaborativas e na capacidade da gente cruzar fronteiras para ter processos colaborativos cheios de vantagens. E aí, na questão socioambiental e de clima, né? A gente também falou aqui de justiça climática no curso. Eu gosto muito
desse infográfico do Observatório do Clima, né, que traz sim, por que que gênero e clima são importantes de serem pensados juntos, né? Então, tem em três níveis, né, do porquê é importante. Um é porque a mudança climática afeta de forma desproporcional meninas e mulheres, então a gente tem que entender, e aí numa perspectiva né, de interseccionalidade. Então, as diferentes realidades de mulheres precisam ser reconhecidas e consideradas quando a gente está pensando nas questões climáticas, mas aí eu acho que é isso geral sobre questões ambientais, né? Então, qual que é a questão de uma mulher negra, de uma mulher quilombola, de uma mulher indígena, de mulheres pobres, de mulheres que são chefes de famílias, de mulheres trans, de culturas familiares, de mulheres na periferia. Então, essas são diferentes realidades que são afetadas de forma diferente, mas que são mulheres sofrem de uma forma desproporcional em relação a homens. Então, já tem esse ponto. O outro é que mulheres são pouco representadas em espaços onde decisões são tomadas. Então, os espaços de poder precisam ser ocupados por mulheres que elas não é basta ter número, né? Tem que ser ocupado com igualdade de capacidade de influenciar em políticas públicas, por exemplo. Né? Então, aqui a gente está falando nos processos de construção de grandes obras, na questão do direito à terra, na construção de políticas ambientais como um todo, no planejamento urbano, no direito à moradia, nos fóruns nacionais, na ciência e na política, né? Então, em todos esses espaços, as mulheres precisam que estar ocupando. E mulheres cis, mulheres trans, enfim, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, quilombolas, todas têm que estar envolvidas. E mulheres já contribuem, isso é muito interessante, para frear o agravamento da crise climática, apesar de serem pouco reconhecidas para isso. Então, mesmo em situações de crise e escassez, as mulheres têm já um papel de liderança em promover ações concretas que garantem, né, a mitigação de mudanças climáticas e adaptação. Então, na questão de, por exemplo, na diversificação de renda no ambiente de comunidades agronofamiliares, na garantia da segurança alimentar, na proteção da biodiversidade, na luta pela discussão de energia limpa, na restauração florestal, na preservação de conhecimentos tradicionais. Mulheres já inovam e empreendem, atuam na agroecologia e na economia solidária. O pessoal da agroecologia diz que, né, não existe agroecologia sem feminismo. Já tem papéis importantes na defesa dos seus territórios, garantem segurança hídrica. Então, tem toda uma diversidade aí de atuação. Então, tem a importância, né, nesses três níveis que é legal da gente considerar, né, é importante de pensar sobre isso. E também, né, de uma forma complementar, essa visão, né, sistematizada aí pelo Observatório do Clima, quando a gente pensa em gênero, em projetos, e aí trazendo para o mundo da pesquisa, e também de projetos de extensão, a integração de, né, gênero, ele pode e deve ser integrado em projetos e atividades. E aí, a integração de gênero tem a ver com a garantia de questões e preocupações de gênero estão integradas em todas as atividades do projeto. Então, né, por exemplo, quando você está estudando a cultura familiar, você não está pensando na família como uma unidade homogênea, você está pensando na mulher e no homem, e tendo esse olhar sensível para essas diferenças, por exemplo. E aí, projetos, eles podem ter, né, um espectro aí de como que eles trabalham são integrados em gênero. Eles podem ser cegos, ou seja, não consideram nada, não tem nenhuma perspectiva, considera, por exemplo, né, que é tudo igual entre homem e mulher. Ele pode ser consciente, então reconhece que isso é uma questão, mas não entra muito a fundo. Ele pode ser sensível, né, que já avança um pouco mais, de compreende, tem uma análise, discrimina os dados entre homem e mulher, por exemplo. E um nível mais, ainda avançando, é de que ele é transformador, ou seja, ele está tentando trabalhar, além de ser sensível, ele está tentando trabalhar para reverter situações que levam à desigualdade de gênero, né?
e aí, né, tá um nível mais profundo, que não é muito fácil, né? Mas é isso, é um espectro que é importante portar, é importante pensar. E me parece que qualquer projeto que a gente esteja envolvido tem que ser no mínimo consciente. Importante, melhor se ele é mais. Mas assim, gênero é tipo óculos, né? Depois que você colocou e começa a olhar as coisas por uma questão de gênero e por um olhar da interseccionalidade, você não volta para trás. Então sempre tem que estar avançando e sempre trazendo, ele não pode deixar de perceber, assim, em especial nas comunidades, isso precisa ser considerado. As comunidades não são homogêneas, na questão de gênero, então tem papéis diferentes, tem questões, então é importante a gente ter esse olhar. E também tem um outro nível que chama transversalização de gênero, que aí não é no nível de projeto, é no nível institucional, organizacional. É quando, no inglês chama mainstream. Então, a transversalização é garantir que não só no projeto, mas a organização tá integrando a questão de gênero em todos os níveis. Então, tem a ver com papéis de liderança, né? Então, tem a ver com como mudar as formas como que a instituição realiza e conduz todas as atividades a partir da sua perspectiva de gênero. Então, tem a ver com políticas institucionais, não sei, por exemplo, a gente pode conversar sobre isso, né? Se a UFAC tem algum tipo de política de gênero, de igualdade salarial, todas essas questões, e, né, e as outras instituições também, o pessoal do ICMBio, do IFAC, do Fronteiras, né? Então, a gente pensar, né, como que as instituições também transversalizam o gênero em tudo que faz, não só num projeto, por exemplo. E no fim, assim, a minha mensagem que eu queria deixar é sobre, voltando também lá, a outra aula, né, que não foi a da liderança, mas a aula sobre questão de metodologia de pesquisa qualitativa, participativa, é, a questão da posicionalidade que eu falei, né? Então, quem somos influencia como fazemos pesquisa. E aí, o como fazemos como a gente coleta os dados, como a gente interage com as pessoas. Então, eu, enquanto uma mulher branca de São Paulo, que chego numa comunidade indígena no Acre, vou ser percebida e de uma forma, e a minha relação vai, né, desenvolver de uma forma que é diferente se eu fosse um homem negro do Acre, né? Então, enfim, é um conjunto que influencia como que a gente trabalha com as pessoas. E é uma fronteira, né? Tá naquela questão das fronteiras colaborativas que a gente tem que trabalhar. Elas existem, elas precisam ser reconhecidas. é, E aí, como é que a gente cria diálogos e pontes independentes dessas diferenças, né? Como é que a gente maximiza a diferença para um potencial de ter uma colaboração só, se não só, né? Porque é impossível perder as inércias, né? Mas assim, que consiga tirar o máximo possível das vantagens, diminuir as inércias e criar pontes, né? Que permitam pesquisas e ações que sejam transformadoras, que tragam perspectivas novas e consigam lidar com a complexidade, né, dos sistemas socioecológicos complexos que a gente tanto vem discutindo, tá bom? É isso, que eu tinha por agora. Obrigada pela atenção, e seguimos.